Que as bênçãos de Deus, que a paz, que a comunhão esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, nesse Natal. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia. Esse dia tão especial. Você, que é minha ovelha querida, que já me acompanha aqui há algum tempo. E a você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero te dizer, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Aqui não é sobre religião. Aqui eu só falo sobre Deus. Eu estou te adotando a partir de hoje em minhas orações. Ovelhas queridas e amadas do meu coração, antes de eu começar a palavra, eu quero que você escreva agora, aí abaixo nos comentários, o seu primeiro nome e a frase: Meu Senhor Jesus, eu te amo. Só isso você vai escrever. Você vai escrever o seu primeiro nome e essa frase: Meu Senhor Jesus, eu te amo. Você vai declarar o seu amor ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso amor. Ele que deu a vida para nos salvar. Então vamos declarar: Senhor Jesus, eu te amo. E essa palavra de hoje, ela vai te levar para um outro nível espiritual. Você crê? Você acredita? E essa palavra, ela vai te levar para um outro patamar de dimensão com Deus. Amém? E essa é uma rica mensagem sobre o nascimento de Jesus. Eu gostaria de, com breves palavras, acentuar 3 verdades. O Natal de Jesus Cristo, que ocorreu há 2000 anos, ainda hoje tem a mesma reação que teve lá no princípio. Quando Jesus nasceu, conforme Mateus capítulo 2, nós tivemos 3 atitudes distintas a respeito a esse grande acontecimento, planejado na eternidade, acompanhado pela história e acontecido na plenitude dos tempos. A primeira atitude foi a atitude de hostilidade do rei Herodes, que ao receber os magos que vieram do Oriente, sabendo que havia de nascer o rei dos judeus, ele entrou em pânico. Ele, tomado de curiosidade, investiga exatamente onde o Messias, o rei dos judeus, havia de nascer. E ele, com astúcia, envia os magos para verificar com exatidão exatamente o local, com a intenção de, sabendo exatamente o local, eliminar o recém-nascido, porque ele tinha medo que alguém tomasse o seu lugar como rei dos judeus. Sendo ele enganado pelos magos, tomado de fúria, manda matar as crianças de Belém e arredores de 2 anos para baixo. Muitas pessoas ainda hoje olham para Jesus com esse sentimento de hostilidade. Rejeitam Jesus, odeiam Jesus, desprezam Jesus. Mundo afora ainda, Jesus hoje é alguém hostilizado, rejeitado, odiado, perseguido. Porém, aqueles que se fazem sendo mortais, um dia tem o seu fim. E diz a Bíblia que Herodes morreu. E morrerão todos aqueles que resistiram a Jesus, rejeitaram a Jesus, perseguiram a Jesus. Eu espero que nesse dia, e todos aqueles que nos acompanham, ninguém tenha essa postura de Herodes, de resistência, de ódio, de perseguição. Mas aqui no texto, um outro grupo, que são os principais sacerdotes e escribas. Herodes consultou a eles para saber com exatidão onde Jesus deveria nascer, o rei dos judeus. E os principais sacerdotes e escribas, doutores das leis, peritos no conhecimento das Escrituras, diz com exatidão: ele nascerá em Belém da Judeia. Isso porque o profeta Miqueias havia dito: e tu, Belém Efrata, não será de modo algum inferior jamais às demais cidades, porque essa cidade seria o berço do Messias, onde nasceria o filho de Davi, na cidade
Na casa do pão nasceria o pão da vida. É tão curioso que aqueles que mais conheciam fossem tomados de indiferença em relação a Jesus. Ó, que risco tão grande se conhecer a verdade, se conhecer a Bíblia e saber dessa história e assim mesmo ser tomado em indiferença. Eles não foram a Belém adorar a Jesus, eles não se curvaram diante de Jesus. Ao longo do ministério de Jesus, eles resistiram a Jesus. Apenas religiosos, detentores do saber teológico, mas completamente indiferentes, gelados, frios em relação ao Filho de Deus. A minha oração é que, nesse dia, nenhuma pessoa que tome essa postura de um novo instante conhecer a verdade e rejeitar o Filho de Deus. Mas esse texto tem uma terceira tela, tem um terceiro grupo, tem uma terceira reação. São os magos. São os magos, eles são gentios. Eles moram tão longe, na Pérsia, e diz a Bíblia que eles viram a sua estrela. Notem que eles não viram uma estrela. Números 24, 17 diz que eles viram a estrela de Jacó. Era uma profecia, era um sinal. E mesmo com essa limitação de revelação, apenas uma estrela, a sua estrela, eles saíram lá do Oriente, percorreram talvez mais de 1000 quilômetros por desertos, por vales, por montanhas, por lugares cheios de perigos. E vieram, aonde vieram? Até Belém. Notem, a estrela não os guiou do Oriente ao Jerusalém. Eles viram a sua estrela lá no Oriente. Sabendo que a profecia bíblica mostrava que o Filho de Deus haveria de nascer, eles vieram a Jerusalém. Por que Jerusalém? Ali estavam os principais sacerdotes, ali estavam os escribas, ali estava a palavra de Deus. E então eles vieram para saber com exatidão onde nasceria o recém-nascido rei dos judeus, sendo instruídos de que ele nascia em Belém. Agora diz a Escritura que a estrela os guia de Jerusalém até Belém. E a estrela parou exatamente na casa onde estava Jesus. E diz a Bíblia que quando viram sua estrela, se alegraram com imenso júbilo e entraram na casa. E não adoraram a José, não adoraram a Maria, eles adoraram o menino Jesus. E se prostraram e adoraram o Filho de Deus. E diz a Bíblia, abriram seus presentes, presentearam com ouro, com incenso e com mirra. Isso é profético, porque o ouro é o presente do rei. Eles sabiam que esse menino era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Presentearam com incenso, porque sabiam que esse menino era um grande sumo sacerdote, aquele que deveria oferecer a si mesmo com sacrifício pelos nossos pecados. Mas ofereceram a ele mirra. Mirra era o produto usado para o corpo daquele que acabava de morrer, preparando para a morte. E eles entendiam que esse menino estava destinado a morrer, e morrer pelos nossos pecados. Eles reconhecem Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como aquele que veio para dar a sua vida em resgate do seu povo. E diz a Bíblia, e advertidos por orientação divina, eles retornaram à sua terra por outro caminho. Sabe por quê? Porque todos aqueles que têm um encontro real com o Senhor Jesus Cristo nunca mais retornam pelo mesmo caminho. O Senhor muda a vida deles, o Senhor muda a história deles, o Senhor muda o destino deles. A nossa oração é que, diante do Natal que chegou, o Natal de Jesus Cristo, possamos reconhecer que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o grande sumo sacerdote, é o profeta que veio para dar a sua vida em resgate do seu povo, e que você reconheça Jesus Cristo, você se prostre diante dele e você o adore como Senhor e Salvador da sua vida, e você tome um caminho diferente, um caminho apontado por Deus, uma nova vida, uma nova história, um novo destino. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida e que todos nós hoje nos prostremos e adoremos ao nosso Senhor Jesus, o Salvador, o nosso Senhor. Amém? Feliz Natal e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Uai, seu app de vídeos curtos.